Eu nunca esqueço o dia que ganhei um quibe de presente. Da Dona Ruth, né? Produção, você lembra o nome dela? Sim, Dona Ruth é super gente boa. Uma salgadeira das antigas, daquela que o povo chama de mãos de ouro. Ela me viu ali olhando os salgados com vontade e disse: experimenta esse aqui, mas mastiga devagar, esse aí tem história. Gente, quando eu mordi aquele quibe, eu disse: nossa, nunca comi um quibe assim. Era crocante, quente, suculento e com um sabor que abraçava por dentro. Aí eu falei assim: Dona Ruth, qual é o segredo? E ela sorriu daquele jeito sereno e respondeu: caldo. Eu já contei tanto essa história que você já sabe de qual, né, produção? Mas não é só jogar água e sal, sabe? É fazer um banho de sabor, um caldo vivo e cheiroso. Naquele momento eu não aprendi só uma receita não, viu, gente? Foi como se ela tivesse acendido uma luz no meu jeito de cozinhar. E hoje, com todo carinho por aquele dia, é a vez de eu te mostrar o meu quibe, com casquinha crocante, recheio suculento e aquele toque que quem só foi tocado por Dona Ruth consegue passar. Para fazer essa receita eu vou precisar de uma vasilha, 250 gramas de trigo para quibe. O trigo para quibe é fácil de encontrar no supermercado. No pacote tem 500 gramas, mas eu vou usar apenas 250 gramas de trigo para quibe. E 375 ml de água. Essa água ela está em temperatura ambiente. E todas as vezes que eu faço quibe aqui no canal, eu passo o trigo no liquidificador, sem água, sem nada. Por que eu faço isso? Porque tem trigo que vem assim, grosseiro, tá vendo? Aí eu passo no liquidificador para que ele fique mais fininho. Agora eu vou bater, sem água, sem nada. Aqui no liquidificador eu vou colocar 375 ml de água, uma cebola pequena, hortelã, uma colher de sopa rasa de sal. Agora eu vou bater. Eu vou aquecer esse caldo e não é para deixar ferver, apenas aquecer, tá bom? Com 3 colheres de sopa de azeite. Edva, não quero colocar azeite, pode ser óleo? Pode. Agora eu vou aquecer. E se você nunca fez quibe na sua vida, eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo dessa receita, você vai acertar. Eu te espero nos comentários. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Agora cubra e deixe hidratar por 30 minutos. Enquanto o nosso trigo hidrata, vamos fazer o recheio. Aqui eu tenho uma cebola média e eu cortei em cubos e um dente de alho. E eu ralei o alho no lado mais fino do ralador. Não quer refogar com 3 colheres de sopa de azeite? Pode refogar com 3 colheres de sopa de óleo. Aqui eu tenho 300 gramas de carne moída e essa daqui é a patinho. Aqui eu vou temperar com uma colher de sopa de pimenta do reino, uma colher de sopa de limão pepper. Limão pepper é fácil de encontrar em casas de especiarias. E uma colher rasa de chá de sal. A nossa carne já está completamente refogada. E aqui, escreva essa dica aí no seu caderninho. Eu finalizo com a hortelã depois que o recheio esfria. Por que isso? Porque se eu colocar a hortelã aqui agora, sabe o que vai acontecer? Ela vai murchar e não vai ficar aquele recheio com uma aparência de um recheio fresco, sabe? Então, eu vou deixar esfriar. Passado esse tempo, olha só como o nosso trigo está bem hidratado. Aí aqui agora, para dar liga a esse trigo, eu uso 300 gramas de carne moída e eu vou temperar essa carne. Uma colher de sopa de pimenta do reino, uma colher rasa. Uma cebola pequena ralada, eu ralei no lado mais grosso do ralador. E uma colher de sopa de limão pepper. Limão pepper, como eu já falei, ele é fácil de encontrar. E ele tem sal, viu, pessoal? Ah, Edva, eu não quero usar o limão pepper, não encontrei. Vou deixar de fazer? De jeito nenhum. Você vai usar um limão e uma colher de sopa rasa de sal.
Adicione a carne temperada ao trigo. Gente, quibe tem que ser bem temperado. Você pode pensar, eita, Edva, quanto tempero? Confia em mim. Confia, só confia. Dona Ruth que o diga. Gente, e aqui não tem outro jeito, não. Aqui é colocar a mão na massa, olha, sem frescura nenhuma. E fazer isso, olha. E eu vou ser bem sincera pra você. Você tem que fazer isso aqui até você perceber que a massa se uniu, faz uma bola, sabe? E eu nem gosto de dizer pra você, vai ser 5 minutos, 10 minutos, porque isso depende da sua velocidade e do tamanho da sua mãozinha. Eu acho que eu faria isso aí nos 10 minutos, né? Com a mãozona dessa, 3 minutos. Olha o tamanho, ó a minha pequenininha. Pronto, produção, que bom, viu? Você não tá gravando isso não, né? Não, só porque você tem uma mãozona eu tô lhe pedindo ajuda, só isso. Tá. Prontinho, pessoal. É incrível como dá o ponto depois que você mistura bastante. Explorando a produção, né? Agora eu vou pesar essa massa em porções de 50 gramas. Gente, esse quibe aqui é aquele quibe gostosão. Carne na massa, carne no recheio. Requeijão cremoso. Produção, você tá falando o segredo? Ah, não era pra falar não, é? Não. Ih, esquece, pessoal. E anote aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 17 unidades com peso de 50 gramas. Agora eu vou fazer bolas para facilitar a modelagem. Falar uma coisa aqui para você. Experiência própria, viu? O trigo para quibe, ele dá diferença assim na textura e isso depende de marca para marca. Sabe a experiência? Só quando você colocar a mão na massa, você vai entender o que eu estou lhe falando. Nosso recheio já está frio. Agora eu vou finalizar aqui com hortelã e cebolinha. E olha só que recheio lindo. Um ingrediente secreto que eu vou colocar aqui nos nossos quibes. Eu vou mostrar aqui rapidinho, passo a passo. O requeijão, que a produção congelou. E quando você perceber que eles estão congelados, aí você já pode tirar da forma e colocar em um saquinho e levar para o freezer. Gente, a validade é mais de 90 dias, mas eu tenho certeza que você vai usar antes. E você pode usar aqui, olha, na coxinha, na empada, na esfirra, no quibe, você escolhe. A produção contando meu segredo, gente. Olha só como eles ficam. Completamente congelados. E eu vou rechear os nossos quibes com ele e a nossa carne. E fazendo assim fica bem mais fácil de colocar no recheio, né? Isso. E para o quibe não grudar em suas mãos, você vai molhar com um pouco de água. Não precisa muito não, olha só. É só um pouquinho. Isso daqui é dica de milhões, viu? Aí você vai pegar uma bola e você vai fazer como se fosse um copinho. Aí você vai colocar um pouco do recheio, uma colher de sobremesa. Aí você vai pegar o segredo, colocar assim, ó, se fosse uma caminha, e vai fechar. Gente, modelar quibe é muito fácil. Gente, o segredo é pressionar assim, olha. É muito fácil modelar o quibe. Se você perceber que está grudando em suas mãos, não deixa grudar não, tá bom? Olha, aqui, pressiona aqui, vira de ponta cabeça e pronto. Rapaz, achei que era mais difícil, sabia? Você achou, produção, que era mais difícil? Aham. Moleza. Até você faz, né? Esse aí até eu faço. Na hora que você morde e encontra esse ingrediente secreto aí, é um prêmio, né? Uhum. Você pode fritar os quibes agora? Pode. Mas se você não tem experiência, essa dica é aquela dica assim de milhões, sabe? É bom que você resfrie. O que é resfriar, Edva?
é levar para a geladeira e deixar lá por no mínimo 1 hora. Não é no congelador, tá? É na geladeira. E não se preocupe que quando você for fritar, o requeijão cremoso, ele não vai ficar congelado. E o fato de você colocar numa assadeira de alumínio ajuda a resfriar mais rápido também, né? Isso. Aí você pode pensar, Edva, quantos dias eu posso deixar assim na geladeira? Gente, de um dia para o outro. Por quê? Porque a massa ela tem carne crua. Caso contrário, você congela. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você, que eu já mostrei o passo a passo de como congelar o quibe. Você pode colocar em uma vasilha, tampar e guardar na geladeira. Aqui eu vou passar o plástico filme. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá resfriar por 1 hora. Pronto, passado este tempo. Ai, gente, tá gelado, viu? Você quer uma tesoura? Já sei. Tô te ajudando? Perto da fritura, Eu apareço de a novo. intensidade da ajuda aumenta. É. Lógico. E olha só, pessoal. O nosso quibe, gente, rende, viu? Rende bastante. 250 gramas de trigo para quibe, mas lembre-se que eu usei na massa mais 300 gramas de carne, por isso que dá essa quantidade toda. E agora eu vou fritar. Para saber a temperatura do óleo, use uma colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Aqui a bolinha, olha só. Olha. Se você tiver um termômetro, a temperatura do óleo tem que ser 180 graus. Nunca frite o quibe com pouco óleo, porque ele precisa estar totalmente submerso. E a gente vê muita gente falando nos comentários que foi fritar os quibes e eles desmancharam na hora da fritura. O segredo para isso não acontecer é simplesmente o óleo estar bem quente, então você não pode fritar com óleo frio. E dependendo da panela, se você colocar muitos quibes de uma só vez, eles vão desmanchar. Isso, porque o óleo vai esfriar e aí eles vão acabar desmanchando. Então não pode ser muitos quibes de uma só vez. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer novamente. Se não deve colocar os quibes para fritar com óleo frio. Então, quando você frita uma vez, você precisa esperar ele aquecer novamente. Vamos experimentar? Vamos! Nossa, olha. Gente do céu! Vocês precisam fazer. Que quibe maravilhoso! Ó, não vai embora não, peraí. Você gosta? Um molhinho? Olha só. Eita, será que eu botei muita produção? Eu acho que botou. Minha água já encheu de boca. Gente, E você nem me ofereceu ainda, né? eu ofereci produção. Foi? Eu não lembro. Me diz aqui, você prefere com ketchup ou com molho de pimenta? Olha que delícia. Eu prefiro com molhinho.